caros alunos, segundo bimestre, estamos em junho, as provas estão se aproximando e eu produzi aqui um resuminho para facilitar a vida de todo mundo, ok? Então vamos lá. O assunto é História do Brasil. E aí talvez comece o momento mais bacana do ensino médio, que é entender a nossa própria história. Do que a gente é feito? Como é que começa esse lance aí de História do Brasil? Bom, para entender melhor a história do nosso país, a gente a organiza em 3 períodos. O período colonial, o período imperial e o período republicano, que deve estar aparecendo aqui por trás do vídeo, ok? Bom, o período colonial é muito grande, ele vai de 1500 com o, aspas, descobrimento, até 1822 com a independência. Então a gente o subdivide, e o primeiro pedaço é Brasil Colônia 1, de 1500 a 1580. E a nossa primeira aula vai ser o tema é período pré-colonial, os 30 primeiros anos da permanência dos portugueses aqui, ok? Bom, para começar, a gente precisa estruturar o nosso olhar sobre a nossa história, certo? Primeiro, entendendo que ela não começa em 1500. Sim, a história de um país chamado Brasil, com um povo que é resultado da mistura de nativos que aqui estavam, com europeus que aqui chegam e africanos que vão ser trazidos à força, arrancados do seu continente, sim, ela começa em 1500. Mas é importante entender que havia uma galera aqui e que essa galera tinha uma história, ok? Bom, são 3 pontos importantes. O território, precisa entender como se configura, quem é esse território aonde vai nascer um país chamado Brasil, os nativos, quem é essa galera que aqui estava, e os invasores, quem é essa galera que aqui chegou, ok? Sobre o território, bom, nós estamos acostumados, a gente conhece um país chamado Brasil, estamos acostumados com aquele mapinha, né, que contorna as fronteiras do 5º maior país do mundo em extensão territorial. Bom, esse país simplesmente não existia em 1500. Não tinha esse nome e nem tinha essas fronteiras. Mais apropriado era olhar assim. Imagine que cada coisinha dessa é como se fosse um país. Sim, porque aí habitava uma nação diferente, um povo diferente. Era assim que era na época do, aspas, descobrimento. Quem era esse povo? Eram os nativos do lugar. E não era pouca gente não. Eram mais de 3 milhões de pessoas, que os europeus chamaram de índio, começou com Colombo. Mas, gente, esse termo não é legal, porque índio é genérico demais, é como se fosse tudo igual. A gente fala índio, aí lembra logo daquele cara com a pena na cabeça, peladão por aí, Não, índio não é só isso. Os caras falavam línguas diferentes, tinham cultura diferente. Vou dizer a vocês, no Brasil, esses 3 milhões faziam parte de mais de mil nações diferentes. Eu não estou falando tribo não, nações. Uma nação é composta de diversas tribos, ok? Portanto, era muita gente e a terra já tinha dono. Esse mapa aqui que a gente já usou nos ajuda a entender melhor. Observe, cada coisinha dessa está associada a um povo indígena que habitava o território à época do descobrimento. Aí tem apenas os principais. Como eu disse a vocês, eram mais de 1000. Só uma curiosidade, ó. Por exemplo, aqui onde eu estou, deixa eu acionar aqui a canetinha. Por exemplo, bem aqui onde eu estou circulando, ó, é onde fica Tauá. Aqui era habitado por uma galera chamada os Jucás, eram os índios Jucás, que pertenciam à nação dos Tupis, por exemplo, ok? Bom, essa galera estava aqui por muito tempo, eram os donos do lugar, mas aí chegaram os portugueses. O nome mais apropriado é os invasores, porque chegaram e tomaram um território que já tinha dono. Mas qual o motivo? O que trouxe os europeus até aqui? O que motivou nações da Europa como França, Holanda, Inglaterra, Espanha e Portugal a se lançarem ao mar em direção a um continente novo que eles chamariam de América? Eu diria a vocês que foi o mercantilismo, que a gente já entendeu no bimestre passado o que era. Era a política econômica dos chamados estados modernos. Estados onde o rei, aliado à burguesia, entendia a atividade mercantil, o comércio, como uma atividade propulsora do desenvolvimento econômico, do enriquecimento do estado. Ok? Um dos desdobramentos do mercantilismo foi a chamada expansão marítima, que a gente também viu no bimestre anterior. Aquele lance das nações europeias, algumas delas, se lançarem ao tenebroso Oceano Atlântico. Em busca de quê? Eu relacionei 3 pontos principais. Novos mercados, eram nações mercantis, metais preciosos, ouro e prata, e expandir o cristianismo, sobretudo no caso da Espanha e de Portugal, que tinham no Vaticano um grande aliado. Aliás, uma curiosidade para quem não sabe,
Essa cruz aqui não é o símbolo do time Vasco da Gama, não, né? Essa cruz aqui simboliza a presença do cristianismo da Igreja Católica nos navios portugueses e espanhóis, ok? Bom, o pioneiro desse processo foi quem? Portugal. Todos nós sabemos qual era o projeto português. Contornar a África em direção a quem? A Índia. Não podiam fazer isso pelo Mediterrâneo, para evitar conflito com os italianos. Apostaram no audacioso plano de navegar pelo Atlântico. Gente, vai levar quase 100 anos, como já vimos, para eles chegarem na Índia. Mas enquanto não chegam, eles vão mantendo contato com quem? Com a África. E vão estabelecendo na África, sobretudo na África subsaariana, abaixo do Saara, a África Negra, postos comerciais, certo? Em todas elas, que a gente chama, olha só, de feitorias. O que era feitoria? Era um posto comercial através dos quais os portugueses mantinham contato com os povos nativos e faziam comércio com eles. Nessas feitorias na África, os portugueses adquiriam ouro, marfim, pimenta e uma infinidade de outros produtos. Antes de chegar à Índia, eles foram ficando muito ricos. E isso vai chamar a atenção de outras nações. A primeira, a Espanha, vizinha de Portugal. E aí a Espanha disse, ei, eu vou também. E aí, para evitar conflito com os portugueses, rolou então uma série de acordos entre os dois reinos irmãos, mediados pela Igreja Católica, chamados tratados. Existem 3 tratados, 3 acordos principal, tá certo? O primeiro desses tratados ficou conhecido como o Tratado de Alcaçovas. Eles abriram um mapa, traçaram uma linha sobre o arquipélago de Cabo Verde e chegaram ao seguinte acordo, né? O juiz, o Papa, disse o seguinte, dessa linha a leste é direito exclusivo dos portugueses. Os portugueses adoraram esse acordo, né? Porque o Papa disse, dessa linha a oeste é direito exclusivo dos espanhóis. Ou seja, só os portugueses podem explorar o leste e os espanhóis ficam com eles o direito de explorar o oeste. Amigo, era tudo que os portugueses queriam. Com esse tratado, os portugueses protegeram a sua exploração do continente africano. Isso não agradou a Espanha. Então você diz assim, não, mas a Espanha ficou reclamando de quê? Basta ela entender que navegando a oeste eles iam chegar na América. Sim, amigo, mas ninguém sabia da existência da América. É como se fosse isso, um tiro no escuro. O que tem lá? Mas aí nós já vimos também que a Espanha apostou nesse projeto, investiu no italiano chamado Cristóvão Colombo, que navegou a oeste e vai acabar descobrindo o continente americano. Que ele não sabia ainda que era um novo continente, ele estava buscando a Ásia. Bom, essa notícia vai chegar na Europa, certo? Portugal vai ficar sabendo que são possíveis novas terras, e aí Portugal diz, eu quero outro acordo. E aí eles fazem outro acordo que ficou conhecido como Bula Intercoitera, em 1493. Veja só, em 1492 a Espanha chega nas possíveis Nova Terra. Um ano depois, Portugal exige um novo acordo, um outro tratado. Eles sentam e afastam a linha, o primeiro tratado de Alcaçovas, 100 léguas a oeste, ok? Aqui, Bula Intercoitera. Com a esperança de Portugal garantir alguma coisa. Mas observe no mapa, Portugal não garantiu nada, só água. E aí Portugal ficou sabendo disso, ele tinha informações dos espanhóis e disse, não serve, eu quero outro. Aí no ano seguinte, 1494, rolou um terceiro acordo, certo? Que era, dessa vez, afastar a linha 370 léguas a oeste. Esse novo acordo ficou conhecido como Tratado de Tordesilhas, de 1494, que garantia, olha só, um pedaço das novas terras, das possíveis novas terras a Portugal. Portanto, aquele lance de que Portugal chegou aqui por acaso em 1500 é mentira, viu? Portugal já sabia disso e o Tratado de Tordesilhas já foi feito pensando em garantir a Portugal um pedaço das possíveis novas terras, ok? Bom, aí o que aconteceu? Portugal garantiu um pedaço da América, mas estava focado em chegar à Índia. E isso vai acontecer em 1499. Os portugueses, quase 100 anos depois, enfim chegam à Índia. Uma grande expedição, liderada por um cara chamado Vasco da Gama, que vocês estão vendo aí na imagem, chega até a Índia. O grande sonho dos portugueses. Olha o ano, 1499. No ano seguinte, Portugal então monta uma expedição maior ainda. Olha o ano, é 1500. E ela é entregue à liderança de um cara chamado Pedro Álvares Cabral.
ok? Cabral lidera essa expedição que tem um objetivo. O rei de Portugal diz, Cabral, o seu objetivo é esse aqui. Deixa eu dar uma limpada aqui, ó. O seu objetivo, Cabral, principal é esse, chegar à Índia. Mas, no meio do caminho, Cabral, você tem uma missão. A missão era essa. Ou seja, Cabral tinha como principal projeto ir até a Índia e estabelecer na Índia um posto comercial a partir da chegada já de Vasco da Gama, mas ele recebeu a orientação de, no meio do caminho, dar uma quebrada a oeste para tentar contactar as possíveis novas terras que teriam sido garantidas pelo Tratado de Tordesilhas, ok? Então houve uma orientação do rei a Cabral para que ele fizesse isso. E assim Cabral fez, e no dia 22 de abril de 1500, ele chega ao que depois vai se chamar de Brasil. Chegam, ficam aqui por 2 semanas, reconhecem o território ali na Bahia, celebram uma missa para marcar também essa chegada da Igreja Católica ou do cristianismo até aqui. O escrivão, que era o cara responsável por relatar tudo das viagens, que no caso chamava-se Pero Vaz de Caminha, escreve uma carta que ficou famosa, e nessa carta ele diz assim: meu rei, olha, aqui na Nova Terra não tem povo que pratique o comércio, portanto não há coisa que nos interesse. Não vimos sinais de ouro nem de prata, o que nos interessa menos ainda. A única coisa que pode interessar aqui, meu rei, talvez seja salvar essa gente, e ele dizia salvar era converter ao cristianismo, certo? E talvez a terra aqui é fértil, o lugar é bonito, talvez no futuro a gente possa tirar algum proveito. Lembre-se desta informação. Bom, desta forma, estava descoberto o Brasil, 22 de abril de 1500. E aí começou a nossa história. Bom, não é bem assim. Primeiro não estava descoberto porque não se descobre o que já tinha gente e o que já estava ocupado, ok? Vamos voltar aqui à carta de Caminha. Lembra quando ele disse que não tem nada que nos interesse? É porque o interesse português era em atividade mercantil. O foco, portanto, ia ser a Índia. Mas ele diz, a terra é fértil, talvez na frente a gente tire proveito. Bom, não havia produtos comerciais, não havia um povo que praticava o comércio, mas identificou-se que havia uma coisa que tinha valor econômico na Europa. E essa coisa chamava-se pau-brasil. Gente, era uma árvore que estava espalhada por todo o litoral brasileiro, por toda a Mata Atlântica. Ele tinha um pigmento vermelho que tinha um alto valor na Europa. Servia para tingir tecido, né? Então, essa árvore, ela estava por todo o litoral brasileiro. E aí o rei de Portugal, focado na Índia, disse, olha, como tem essa árvore lá, nós, o governo, não vamos tirar. Vamos então terceirizar a extração dela. E aí entra em cena os brasileiros. Quem era brasileiro? Olha só que curiosidade. Não eram os que nasciam no Brasil. Brasileiro eram os que praticavam o comércio do pau-brasil. Uma curiosidade. O Brasil é o único, o brasileiro é o único gentílico, topônima definição, tipo Tauá, tauaense, França, francês, Itália, italiano, Brasil, brasileiro. É o único que faz uma referência ao ofício, pedreiro, padeiro, carpinteiro, brasileiro. Por quê? Porque na verdade brasileiro era a designação de um ofício, aquele que compra e vende para o Brasil. Haviam vários desses comerciantes na Europa, não só em Portugal. E o rei deu a eles o direito de explorar essa árvore aqui, obviamente, dando uma parte a Portugal. E assim esses comerciantes vieram até o território, estabeleceram na praia as chamadas feitorias. Observe, eram postos comerciais que ficavam na praia, no litoral, através dos quais eles mantinham contato com os índios, que era quem ia tirar o pau-brasil para eles. Bom, por que os índios faziam isso? Eles estabeleceram uma relação comercial que ficou conhecida como escambo, que quer dizer troca. Os europeus vinham, traziam objetos que interessavam aos índios e os índios adquiriam esses objetos trocando por toras de pau-brasil, ok? Bom, vamos dar uma resumida nessa primeira fase, que é o chamado período pré-colonial de 500 a 530. Extração do pau-brasil, ela é marcada pela extração desse produto, o único que interessou a Portugal no momento. Escambo, era uma relação comercial entre portugueses e nativos através da troca. Os nativos extraíam a madeira e trocavam por produtos portugueses,
Relação amistosa com os nativos, não há conflito ainda entre europeus e índios, há uma relação de amizade, uma relação de cooperação, embora ela vinha começando a azedar, porque os portugueses queriam que os índios tirassem cada vez mais toras de madeira, e o índio não entendia essa lógica, ele não entendia por que ter que extrair tanto da natureza, e isso é uma outra história. As feitorias, lembre-se, nesse período não há vilas, não há cidades, há apenas as feitorias, que são postos comerciais através dos quais os brasileiros, que eram os comerciantes, adquiriam o pau-brasil. Assédio de outros povos, olha só esse elemento. Durante esses 30 anos, outros povos como os franceses começaram a contactar o território. Embora fosse proibido, você vai dizer, mas o Tratado de Tordesilhas não dizia que só Portugal e a Espanha podia? Meu amigo, mas essa galera, os franceses, os ingleses, muitos piratas, não respeitavam esse tratado e viviam aqui no território. E Portugal tentou afastá-los com as chamadas expedições guarda-costas. Que quer dizer o quê? Navios subiam e desciam o litoral para tentar identificar essas invasões e expulsá-los. Meu amigo, o Nordeste brasileiro e o Sudeste, que compreendia o pedaço português, era 10, 15 vezes maior do que Portugal. Era difícil de policiar um território tão vasto, tá certo? Então, foi ineficaz. Bom, basicamente, este é o primeiro momento. Os portugueses não se interessam pelo Brasil, estão focados na Índia e o contato é feito por comerciantes de pau-brasil com os nativos. No primeiro momento, são esses brasileiros que vão contactar o território, ok? Espero que esse primeiro momento tenha ajudado aí no entendimento e na próxima aula a gente entende como teve início a colonização, ok?